Tudo bem, pessoal? Tinha um tempo que eu estava ausente aqui do nosso canal por algumas razões. Entre elas, problema de saúde, depois veio a Copa do Mundo, enfim. Antes de voltarmos efetivamente ao nosso bate-papo praticamente diário por aqui, uma homenagem ao rei do futebol. E aí tem esse título: Pelé nem sempre foi 10, mas sempre foi um gênio. É uma curiosidade. Pelé, antes de imortalizar a camisa 10, que virou sinônimo de craque de qualquer time, um jogador diferenciado, sempre usando a camisa 10, foi a partir do Pelé, que menininho lá em Bauru usava a camisa número 8 no primeiro time que ele jogou. E a gente teve a oportunidade, através da TV Bandeirantes, de entrevistar, falando da trajetória do rei do futebol, na ocasião dos 80 anos de vida, entrevistar jogadores que atuaram na primeira equipe dele. 3 exemplos de atletas que jogaram com o Pelé. O zagueiro Grilo, que mora no Rio de Janeiro. Também o atacante Maninho, que mora no interior de São Paulo. E também o seu Osmar, que mora na capital paulista. Seu Osmar foi o primeiro capitão do Pelé. E nesse vídeo que eu vou te mostrar agora, tem também aquele abraço espetacular, inesquecível da Dona Celeste. Já vivendo problemas de saúde, isso tem mais ou menos uns 3 anos que aconteceu. Fui fazer uma entrevista com a irmã do Pelé, Dona Maria Lúcia, e aí a Dona Celeste, que, como eu disse, tem alguns problemas de saúde, ela dificilmente recebe visitas, mas percebeu que havia movimento estranho na casa, em Santos, e aí, de repente, ela acabou aparecendo na sala e foi uma das cenas que eu vou levar para sempre, gravada na minha memória, uma cena inesquecível, e ela, por alguma razão, me dizendo obrigado, obrigado. E a gente que gosta do futebol, que ama o bom futebol, é que tem que agradecer a Dona Celeste, a mamãe do nosso rei Pelé, que nos deixou agora, nos últimos dias de 2022, aos 82 anos de idade. Profissionalmente, eu tive o privilégio de acompanhar o Pelé em várias ocasiões. Estou escalado para acompanhar o velório do rei Pelé em Santos, a partir de segunda-feira, antecipando a minha volta à TV Bandeirantes. Mas o que eu posso dizer é que o Pelé foi tudo aquilo que a gente sempre idealizou. Eu não estou dizendo da figura Edson, que aí a figura Edson, como a figura Nivaldo, como a figura sua, que está em casa, todos nós cometemos erros que a gente não está aqui para julgar. Mas o Pelé, enquanto atleta, enquanto jogador de futebol, enquanto representante máximo do Brasil em vários cantos do planeta, ele cumpriu muito bem a sua missão. Claro que vai deixar saudade. Eu vou colocar esse vídeo para você. E falando do Pelé representando tão bem o país, numa ocasião, em 2004, se eu não estou errado, eu estive em Taiwan, em Taipei, na capital de Taiwan. Peguei o metrô, desci na última estação, gosto muito de conhecer os lugares, quando eu tenho a oportunidade profissional de visitar esses lugares. E na última estação, perto de um mercado de peixe, um senhor de bastante idade, com a sua bicicleta, estava fazendo frio no dia. Minha característica não é de um taiwanês, então ele veio perguntar de onde eu era. E eu falei, sou do Brasil. Ele falou, Brasil? O que é o Brasil? E aí a primeira coisa que me veio em mente foi dizer, Brasil do Pelé, o rei do futebol. Aí ele soube identificar de onde eu era. Para você ver o tamanho do Pelé, que já parou guerra, que sempre foi reverenciado por seus companheiros de clube. Eu tive a oportunidade também de conversar com alguns gênios. Rivelino, dizendo que Papai do Céu foi muito generoso com o Pelé. Para nós, ele, Rivelino, que é um jogador, que foi um jogador acima da média, o Pelé
O Pelé tinha 99%, Deus deu a ele 99% de todas as qualidades, enquanto para nós, o Rivelino dizendo, 50%. O seu Zito, que jogou no Santos com o Pelé, ele me dizia o seguinte: o raciocínio que eu tenho aqui como volante no meio-campo, o Pelé tem nos lances agudos, decisivos, quando a habilidade, a pressa, a perfeição precisa ser muito mais exacerbada. Então o Pelé era à frente do seu tempo. O seu Pepe dizia, o seu Pepe é o maior artilheiro da história do Santos. Não, em números é o Pelé, mas ele disse que o Pelé não conta porque o Pelé é de outro planeta. Eu tive a oportunidade também, nos tempos de TV Cultura, de acompanhar os jogos em tempo total, em não só os highlights, os melhores momentos, na íntegra, é a palavra que tinha fugido. E na íntegra dava para ver que o Pelé era diferenciado, o posicionamento, o deslocamento, a orientação aos seus companheiros, o Pelé era acima da média, em tudo. E me ficou marcado também aquele aperto de mão que a gente divulgou aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Face também, aquele aperto de mão que o Pelé me deu numa ocasião, num dos muitos eventos que eu tive a oportunidade de acompanhar o Pelé, e ele fez questão de parar tudo que estava ao lado. A grande dificuldade em cobrir um evento como quando o Pelé estava, era que o Pelé era o centro das atenções. Ele era muito grande, a dimensão do Pelé, de repente, até atrapalhava, até a ele, que gostaria de ser mais atencioso e sempre foi muito. Então foi num estádio do Morumbi, um dos muitos eventos que eu acompanhei com o Pelé, e ele fez questão de parar, me dar um aperto de mão gigantesco, e aí eu tietei e tirei essa foto que eu divulguei já várias vezes e infelizmente tive que divulgar na ocasião da morte dele. Eu trabalhei no especial dos 80 anos do Pelé pela TV Bandeirantes, e aí eu entrevistei alguns dos personagens, eu já te falei de Taiwan. Agora a gente vai ouvir o seu Osmar, que foi o primeiro capitão, o Maninho, o primeiro atacante, e também o Grilo, que se lembra do primeiro treino, quando ele chegou, e o Pelé, aquele menino pequenininho. Bom, deixa o Grilo contar. E aí também no vídeo, na íntegra, aí tem aquele abraço da Dona Celeste. Que abraço carinhoso, que abraço gostoso, e que Deus dê força para a Dona Celeste atravessar esse momento tão complicado. Vamos ao vídeo aí, vamos lá. Começariam naquele treino eu e mais um colega, que vinha de um outro time. E aí o auxiliar do Valdemar, que está me fugindo o nome dele no momento, organizou a recepção. E chovia. E então nós fomos cumprimentando, esse aqui é fulano, prazer e tal. E aí eu ri muito quando eu vi o Pelé. Porque as camisas antigamente não eram como as camisas hoje que estão no corpo, elas eram mais folgadas. E ele era pequenininho. E a camisa então molhada deu um cenário muito engraçado para todos nós e eu comecei a rir. Então o meu encontro primeiro com o Pelé foi nesse tom. Eu comecei a rir e muito. E aí todo mundo riu. Virou uma festa. Primeiro capitão do Pelé. Boa, Osmar. E tem autógrafo dele aí? Tem. Quando que o senhor pegou? Quando? Isso aqui foi no dia daquele encontro em Bauru, em 1975. 75? É. Essa é para guardar, né? É, tá guardando. Tá guardada. Mostra a mão. Acho que dá pra fotografar aqui, ó. Dá, onde? Ao Osmar do amigo
Edson Igual. igual Pelé. Quem era melhor, o Edson ou o Pelé? Acho que o Pelé, né? Pelé, um pouquinho melhor. Ah, que legal. Que número o senhor usava? Número 7. O senhor era ponta? Ponta direita? Ponta direita. Ah, legal. Muito legal. E o Baquinho jogava com essa camisa? Jogava com essa camisa. Essa camisa aqui é a camisa do Bauru Atlético Clube, a mesma camisa, né? É a mesma, O né? Baquinho usava a camisa. E aí tem o autógrafo do homem. Ele autografou quando? 1975. Ah, que legal. Bacana. Legal, legal. Cheguei. Acabei. Tem uma foto aí, né? São cenas, são depoimentos, são imagens que a gente vai guardar para sempre. Infelizmente o nosso rei nos deixou, descansou, precisava, porque o corpo estava sendo muito maltratado já pela doença, ele lutou enquanto deu. Ficam as grandes lembranças de um dos caras mais geniais que o mundo já produziu. E eu digo o seguinte, comparar o Pelé com outro jogador não é justo. Não é injustiça com o Pelé, é injustiça com os outros. O Pelé é incomparável, o Pelé é insubstituível. O Pelé não morreu, o Pelé se transformou numa lenda, numa história, até outro dia uma lenda viva. Infelizmente, é assim que a banda toca, é assim que a vida tem que seguir. Mas a gente só tem que agradecer ao Pelé. Se o Brasil hoje, e já há muito tempo é o país do futebol, muito se deve ao Edson Arantes do Nascimento. Aquele menino de 3 corações, no interior de Minas, que foi para Bauru, você ouviu o depoimento dos seus primeiros companheiros aí, de Bauru para Santos, do Santos para o Cosmos, seleção brasileira, e o mundo, quando fala em Brasil, fala em Pelé. Esses dias eu estive na Copa do Mundo do Catar e dei uma entrevista para um jornalista da Costa Rica, e ele perguntava sobre o Pelé. Falei com uma TV da Coreia do Sul e a TV também queria saber sobre o Pelé, que estava internado, todos sabíamos que um dia não muito distante iria embora e ele nos deixou. Bom, pessoal, está aí uma homenagem. O Pelé nem sempre foi 10 na numeração, mas sempre foi 10 no coração da maioria de nós. No meu, seguramente, e de muita gente também. Beijo no seu coração. Valeu, rei. Esteja em bom lugar, descanse. Obrigado por tudo. Tchau, pessoal.